Audio Jungle. Eu não estou falando de um lugar no plano espiritual, né? Não, eu estou falando de lugares físicos, literalmente, lugares físicos, que o cristão deve frequentar, e a Bíblia fala sobre isso, onde devemos cultuar, prestar serviço a Deus, nesses 3 lugares. Ah, tem outros lugares? Tem, mas esses 3 são indispensáveis. São lugares, irmãos, indispensáveis para uma vida cristã de excelência, para que você tenha uma vida cristã digna, para que você tenha uma vida cristã acima da média, para que você tenha uma vida cristã que vai te tornar forte, inabalável contra todas as ciladas, contra todas as investidas de Satanás. A Bíblia fala desses 3 lugares. Porém, o diabo é muito astuto. E sabe o que ele faz? Ele engana muita gente, muito crente, para que o crente frequente um desses lugares somente. Ele não pode tirar o crente, muitas das vezes ele não consegue tirar o crente dos 3 lugares de uma vez, mas ele faz de tudo para tirar o crente de um dos lugares, de 2, manter o crente só em um desses lugares. Porém, a Bíblia em momento nenhum fala que é para você estar em um ou em 2. A Bíblia nos leva a estarmos nos 3 lugares, a frequentarmos os 3 lugares. Eu não estou falando de, você não é onisciente para estar em 3 lugares físicos, onipresente para estar em 3 lugares fisicamente. Eu estou falando de frequentar esses 3 lugares. Não adianta frequentar só um, não adianta frequentar 2, tem que frequentar os 3 lugares. E o diabo tenta tirar você de pelo menos um, e tem um que é um alvo especial para ele, é um alvo especial. E nós vamos falar desse lugar no final. O bom cristão, querido, precisa, no mínimo, frequentar esses 3 lugares para desenvolver um bom relacionamento com o Espírito Santo. Primeiro lugar, Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Na minha versão e na maioria diz assim: entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse primeiro lugar físico é o teu quarto. É o teu quarto, que é o teu quarto de guerra, que é o teu lugar de mais íntima intimidade com Deus, é onde você se sente mais à vontade para tirar o teu tempo sozinho com Deus. É no teu quarto, querido, que você goza da maior privacidade, para você se desligar de tudo e entrar na presença de Deus, sem ser
perturbado. O quarto é aquele lugar onde eu passo boa parte da minha vida, onde eu durmo, aonde eu posso dormir e acordar na presença de Deus, onde eu posso dormir louvando e adorando ao Senhor, onde você pode orar a Deus, onde você pode, antes de dormir, colocar uma adoração e você dormir com aquela adoração e acordar com aquela adoração e sonhar com o Senhor e cultivar um relacionamento íntimo, profundo com Ele. É um lugar onde você pode entrar na presença de Deus com ousadia, onde você pode se expressar, irmãos. Você pode estar lá no teu quarto e começar a orar em línguas e tal, e fazer aquilo que o Espírito Santo manda você fazer. Ah, pastor, mas eu só posso tirar meu tempo sozinho com Deus no meu quarto? Eu costumo tirar lá no meu trabalho. Amém. Continua tirando no teu trabalho, mas eu tenho certeza que lá no teu trabalho tu não pode orar em línguas e ficar gritando, e você não pode fazer uma guerra espiritual lá e dizer em nome de Jesus, está repreendido todo o espírito, e você não pode gritar. Mas no teu quarto você pode, é o teu quarto, lá você pode se expressar com o Senhor. No teu quarto você pode chorar. Você pode chorar à vontade. Irmãos, eu já experimentei. Eu orava lá. Por exemplo, lá no IMPA eu orava, mas às vezes entrava alguém lá e eu ficava disfarçando aqui, o olho todo vermelho, o choro. Às vezes a pessoa achava até que eu estava usando drogas, com o olho vermelhão. Aí você já se retrai. Você está lá orando, daqui a pouco entra alguém e acabou, já, negócio, né? Isso não quer dizer que está invalidado isso de forma nenhuma. É importante você orar onde você estiver, mas no teu quarto é indispensável. É um momento de maior qualidade que você tem na oração, na presença de Deus. Então esse é um lugar especial, indispensável. Mas não é só esse lugar que você deve frequentar. O diabo muitas vezes engana. Não, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso, o meu negócio é direto com Deus. Está lá no meu quarto, é só eu e Deus. Eu não preciso de mais nada para ter um relacionamento com Deus, para ser um cristão cheio do Espírito Santo. É só no meu quarto e pronto, é do meu trabalho e tal, para o meu quarto. Não, é extremamente importante, é indispensável o teu quarto. Você está na presença de Deus, tirar um tempo sozinho de qualidade com Deus no teu quarto. Isso é verdade, mas não é só lá. Ainda tem mais 2 lugares indispensáveis que a Bíblia fala. Atos capítulo 5, versículo 42. Diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Um outro lugar que eu quero destacar aqui para você são as casas. Além do teu quarto, você precisa frequentar as casas. Deus quer que você frequente as casas, a vizinhança. Deus quer que você frequente as casas no teu bairro, na tua família. Deus quer que você leve o Evangelho
para eles. Deus quer tirar o evangelho das quatro paredes e levar para as casas. E Ele vai fazer isso através de nós. Ele quer fazer isso através de nós. Ele só pode fazer isso através de nós, irmãos, do cristão. Quem vai levar o evangelho nas casas somos nós. Não espere as pedras fazerem isso. Não espere Deus fazer o jumento falar. É eu e você. Deus nos quer nas casas. Deus nos quer lá nas casas. É na casa, querido, que nós fazemos a célula. E a célula é uma bênção para a vida das pessoas. As pessoas são tão edificadas e tão alcançadas. Nós alcançamos, irmãos, toda semana quase 1000 pessoas novas nas células. Quase 1000 pessoas visitando as células, pessoas que não conhecem o evangelho, pessoas que não entregaram a vida para Jesus, ou são pessoas desviadas. São nas casas, irmão, nas células. Deus quer que você frequente uma casa. Deus quer que você frequente uma célula. Deus quer que você trabalhe numa célula, que você o sirva numa célula, que através de uma célula você alcance famílias, vidas. Deus nos quer na casa. Nas casas nós temos a oportunidade de estender o evangelho para além das quatro paredes do templo ou do teu quarto. Nas casas nós temos a oportunidade de uma comunhão mais íntima com os irmãos. É um grupo pequeno, onde nós podemos ter um relacionamento saudável, mais chegado com os irmãos. Uma comunhão maior, melhor. Nas casas, nas células. É visitando as casas que nós vamos levar, assim como nós fazemos no encontro nos lares. O encontro nos lares, irmãos. Quantas almas, quantas vidas. Foram mais de 200 pessoas que tomaram a decisão, mas tivemos, eu acredito que mais de 1000 pessoas, quase 1000 pessoas, né? Que foram alcançadas pelo evangelho. Nas casas. É o lugar que Deus quer. Você, crente, você tem que estar nas casas. Não para fofocar. Tem crente que vai nas casas para fofocar. Em vez de ir para pregar o evangelho, está indo nas casas para fofocar, para falar mal do irmão, para falar mal da irmã, para falar mal do pastor, da pastora. Deus não te quer lá para isso, não. Deus te quer na casa para você levar a palavra dele, para você levar a salvação. Deus te quer nas casas para visitar o irmão que está enfermo, para visitar o irmão que está com problema espiritual, o irmão que está setado, o irmão que está com engano, o irmão que está faltando o culto, faltando a célula, o irmão que não está, que está sumido e você precisa ir na casa dele para trazê-lo de volta. Estou sentindo a falta do Neudes. Já mandei mensagem para ele. Tem que ir na casa dele, atrás dele. Na casa do Neudes. Tem que ir lá. Quantos você está sentindo falta? Tem que ir na casa dele. Não deixe o diabo ir lá, irmão. Se você não vai, o diabo vai. Se o crente não vai, se o cristão não vai, o diabo manda os missionários dele lá, irmão, para levar o camarada, sabe para onde? Para a balada, para a bebida, para as drogas, para a prostituição. O diabo faz isso. Mas ele faz isso porque o crente não vai.
Esse é um outro lugar que tem que ser muito bem frequentado por nós. É na casa, irmãos, que também é o melhor lugar para desenvolver um bom relacionamento de discipulado. É na casa. Ah, pastor, mas eu faço discipulado na igreja. Não é a mesma coisa. Te digo que não é a mesma coisa o discipulado na igreja. Muitas das vezes, você está num lugar por ali, daqui a pouco tem alguém lá que vai falar contigo, alguém te chama, você está numa sala, entra alguém, você está não sei onde. Um discipulado de qualidade, um a um, um discipulado onde você pode tratar coisas, onde você vai cutucar na ferida ali, sabe, irmãos, quando cutuca na ferida e dá aquele grito, ai, ai, e você vai ter que dar uma injeção ali, e o cabo tem medo de injeção, e grita e tal, né? Na igreja você não pode fazer isso. Na igreja o negócio tem que ser contido, porque tem outras pessoas, e tem um tempo rápido, e é na casa onde você, senta aqui, e vamos tratar disso profundamente. Vamos tratar desse assunto de uma forma bem criteriosa, bem correta, sem pressa. É na casa. O discipulado, não estou invalidando, preste atenção, hein? Não estou invalidando o discipulado na igreja, não estou invalidando, é melhor fazer na igreja do que não fazer, tá? Não estou invalidando isso, no trabalho não estou invalidando, me ouça, eu estou falando de lugares que são indispensáveis e que realmente são onde você se desenvolve melhor. Não estou invalidando a oração fora do teu quarto, a oração lá no teu trabalho, não estou invalidando nada disso, mas entenda, são 3 lugares indispensáveis onde você pode fazer o melhor. Na casa você pode desenvolver esse relacionamento discipulado, seja em pequenos grupos, como é a célula, seja num GD, seja no discipulado 1 a 1. Na casa é o lugar que todo cristão precisa frequentar. E o terceiro lugar indispensável para um crente frequentar, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Vamos ler até o 25, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Diga para a pessoa que está do seu lado: é no templo
você não pode deixar de congregar. É no templo que nós somos estimulados. O terceiro lugar indispensável é o templo, irmãos. É o templo físico. Presta atenção, nós não adoramos o templo, o prédio. O prédio não é um lugar místico, mágico, não. O prédio é o templo enquanto a igreja está nele. Nós saímos daqui, isso aqui pode virar uma casa de forró. Isso não nos interessa. Nós vamos sair daqui para um lugar maior. O que vai ser feito com isso aqui não nos interessa, mas a nuvem já vai ter saído daqui, a não ser que entre em outra igreja. Porém, hoje, este lugar é o templo escolhido para nós nos encontrarmos, para nós nos estimularmos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Este lugar tem que ser frequentado por nós. Este lugar é especial para nós hoje, é assim porque é aqui que nós nos encontramos. É no templo, irmãos, que o templo é um lugar de estímulo, é um lugar de ânimo, onde nós recebemos injeção de ânimo. No templo é um lugar de encorajamento. É onde muitas das vezes eu chego triste pela semana de luta, de batalha, como hoje, um dia de trabalho, cansado, mas eu chego aqui eu sou revigorado, eu sou encorajado, eu sou estimulado, eu sou animado. Esse é um lugar que tem que ser frequentado pelo crente. Não tem essa, não, eu aqui, olha, eu oro em casa e tenho a célula, não, já é suficiente. Não é. A Bíblia diz que é aqui que nós somos estimulados ao amor, às boas obras. É no templo. E tem mais, irmãos. Tem gente que diz assim, não, mas hoje, pastor, hoje as coisas estão mais modernas. É porque a Bíblia antigamente não previa que hoje teria internet. E que hoje você pode ouvir a palavra na internet. Você pode assistir um culto, inclusive direto na internet. Não precisa estar lá no templo. Mas aqui está dizendo, irmãos, que eu não estou no templo não é só para ouvir a palavra, não. Eu estou no templo para me estimular um ao outro. Aqui, é um ao outro. Nós estamos congregando e nós estamos nos estimulando um ao outro. E a Bíblia diz, presta atenção. Olha o que a Bíblia fala. Ela diz assim, voltando aqui. Ela diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, em vez de deixar de congregar, na verdade, o que você tem que fazer? Façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes os dias que o dia se aproximar. Qual é o dia, irmão? O dia da volta de Jesus. Hoje nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que ontem. Cada dia que passa, nós estamos mais perto da volta de Jesus. Portanto, a Bíblia está dizendo que quanto mais perto da volta de Jesus, mais eu tenho que congregar. E tem gente que está indo no caminho contrário. Enquanto que é para ir para cá, tem uns indo para caminho contrário. Muito cuidado, irmãos, preste atenção. Alguns pregadores que estão na internet,
Irmãos, cuidado com a sutileza de engano. Às vezes entra uma palavra de engano. Muitas das vezes são pessoas que estão até em rebeldia. Eu não estou dizendo, não é problema, não estou falando, tem muita gente boa pregando na internet, tem muita gente boa, mas tem outras pessoas que estão, irmãos, estão no engano, nem congregam em lugar nenhum, irmãos, não congregam em lugar nenhum. Tem gente famosa pregando, que é youtuber famoso pregando lá a palavra, querido, que nem congregar congrega. Pastor, quem lhe falou isso? Ontem mesmo o pastor Vado me falou isso. Eu nem citei o nome da pessoa. Eu já não ia muito. E aí ele me falou, pastor, fulano de tal, assim, o cara está não sei quantos meses sem congregar, mas está lá na internet pregando e muitos jovens, tal. Aí tem um outro fulano lá, que ele leva multidões em vários lugares, aquele camarada saiu da igreja dele em rebeldia, contra o pastor dele, nós conhecemos, que é um cara, pastor Jorge Linhares, um dos pastores mais respeitados do Brasil. O camarada saiu em rebeldia de lá, mas está aí, botando a mão na cabeça, fazendo a cabeça de muita gente, muitos jovens. É no templo, irmãos, presta atenção, é no templo, é na igreja local, é na sua igreja local que você vai receber um alimento de quem verdadeiramente te ama, quem paga um preço por você. Você tem a certeza que vai estar recebendo um alimento saudável. Porque você vai estar recebendo da tua liderança, dos teus pais espirituais. Qual é o pai que quer o mal do seu filho? É no templo, irmãos, que a nossa fé, ela é aumentada, é revigorada a nossa fé. O templo é para isso, é para você ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É no templo que você ouve a palavra e revigora a tua fé. Uma das coisas que o diabo tenta fazer para minar a força da igreja é exatamente impedir que o crente se reúna no templo. Por exemplo, países comunistas, China, por exemplo, não pode, irmão, se reunir no templo. Lá tem algumas igrejas oficiais do governo. Lá, por exemplo, na Rússia tem a igreja que pode se reunir lá, a igreja anglicana, meu irmão, tu vai lá, pelo amor de Deus. É assim. Mas a igreja pentecostal é proibida nesses países de se reunir no templo. É por isso que na China tem a igreja subterrânea, que é a igreja perseguida, se reúnem no subsolo, no subterrâneo, porque não permitem que eles se reúnam no templo. Eles sabem que não pode impedir que o camarada ore lá no quarto dele, até que se reúna numa casa ali, num pequeno grupo, mas eles tentam impedir a reunião no templo, porque é no templo, irmãos, que há o encorajamento, é no templo que a tua fé ela é fortalecida, é no templo que você vê os milagres acontecendo, é no templo que você é desafiado, é no templo que você é estimulado, é no templo que você é animado.
Por isso que o diabo não quer que a pessoa se reúna no templo. Você já viu aquele que diz assim: eu deixei a igreja, mas eu não deixei Jesus. Quantos já ouviram isso? Aí depois você espera um tempo passar, aí você percebe que ele já deixou Jesus também. É o próximo passo. Ele deixa o templo e depois deixa Jesus. Às vezes, ele sai da igreja local, sai daqui. Não, eu estou indo para outra igreja. Mas na verdade ele está indo para outra igreja. É um engano do diabo, porque aqui todo mundo conhece ele. Porque aqui todo mundo vai estar lá junto dele. E aqui todo mundo vai estar lá dizendo, poxa, estimulando ele. Mas aí o diabo, não, vou botar para ali. Ali ninguém vai nem ligar para ele. Ali ninguém nem vai falar com ele direito. E aí fica mais fácil para tirá-lo do reino de Deus. Irmãos, eu conheço centenas e centenas de casos em toda a minha vida cristã. 24 anos de crente, eu já vi muito isso. Pessoas dizendo, não, eu estou indo e tal, mas eu não vou abandonar Jesus, daqui a pouco está desviado. Uma vez um falando assim, não, eu estou indo para a igreja tal, porque esse negócio de célula não é comigo, não sei o quê, e eu estou indo para uma igreja assim, assado e tal, papá, e aí o cabo sumiu, foi para lá. Um dia eu estou lá no supermercado fazendo compra, ele está na minha frente com bebida alcoólica para passar no caixa. É assim que o diabo faz. O objetivo é tirar a pessoa do templo. Uma pessoa que sai do templo, irmãos, é como uma brasa tirada do braseiro. Você está fazendo aquele churrasco, aí está lá naquela churrasqueira, aquelas brasas vermelhas, quentes, muito quentes. Estão lá, enquanto elas estiverem juntas ali, elas permanecem muito quentes. Mas você pode pegar a brasa que está mais vermelha, que está mais quente naquela churrasqueira, e se você conseguir tirar aquela brasa e botar separado, tirar da churrasqueira, tirar de perto do braseiro, sabe o que vai acontecer? Aquela brasa que era a mais quente de todas, ela vai esfriar. Enquanto que as outras que permanecerem lá vão permanecer quentes. Irmãos, é assim mesmo que o diabo faz quando ele tira alguém da igreja, quando ele tira alguém do templo. É isso que ele quer fazer. E nós como igreja, nós líderes, nós temos que lutar contra isso, irmãos. Nossos irmãozinhos estão sendo enganados, alguns estão sendo enganados. E quando tiver alguém te assediando para isso, meu irmão, pode repreender que não é de Deus. É alguém que está querendo tirar você do lugar que você nunca deve deixar de frequentar, que é o templo, a igreja local. É no templo, irmãos, que nós participamos no culto de celebração, onde nós celebramos ao Senhor com alegria, juntos como família. É no templo que nós participamos de um tadel, onde nós somos treinados, somos estimulados, somos animados para ir nas casas, para pregar o evangelho, para ganhar vidas, para fazer a obra de Deus. É no templo. O diabo trabalha fortemente para tirar o cristão do templo, pois assim ele vai conseguir esfriá-lo. Mas para concluir essa palavra, eu quero ler com você Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Para que você nunca esqueça
que diz assim: diariamente. Ali está continuavam. Na minha versão está perseveravam, que é a versão mais comum. Diariamente perseveravam, unânimes, perseveravam unânimes. Sabe o que é perseveravam unânimes, irmãos? Sabe o que é? É que todos, nenhum deixava de fazer, todos faziam, todos eram unânimes, diariamente, perseveravam unânime todos os dias, no templo, lá era todos os dias, aqui, irmãos, hoje em dia não são todos os dias. Você vem para cá, no máximo 2 vezes na semana. E mesmo assim, a pessoa deixa de vir. Irmão, preste atenção aqui, querido. Eles eram unânimes todos os dias. Nós temos, irmãos, apenas 2 dias para estar no templo, e mesmo assim nós falhamos. Uma chuva tira você do templo. Um jogo de futebol, irmão, misericórdia, um jogo de futebol não pode tirar você do templo. Perseveravam, unânimes no templo, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia! Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Nunca deixe de frequentar esses lugares. Nunca aceite que o inimigo te tire de um desses lugares. Não aceite arredar o pé. A Bíblia diz que você é árvore plantada. Você é árvore plantada. Você é árvore plantada. Oh! Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar.